Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Resficta. E hoje a gente vai começar uma nova playlist chamada Trem Fantasma. Do que trata essa playlist? Na verdade, são projetos, como que eu vou dizer assim? Projetos que ainda não viram a luz, ainda não se transformaram ou em livro ou em algum material finalizado. Em geral são projetos de tradução, mas não só, né? A, a Rafos tem, enfim, produção diversificada, né? Não só livros, né? Tem audionarrativas, né? Em breve vai estar disponível aí para todo mundo. E então é uma espécie de apresentação geral desses projetos para, sei lá, mecenas, isso é meio difícil hoje, mas para editores, talvez, interessados em trazer essas obras que eu propus, algumas eu cheguei a traduzir realmente no âmbito de projetos específicos para os leitores brasileiros, né? E hoje a gente começa com um projeto que eu iniciei, digamos assim, quer dizer, eu esbocei, é um projeto ainda esboçado, né? Tem algumas notas, algumas experimentações, experiências, mas não é um projeto finalizado, porque realmente é um projeto de fôlego, que é a tradução do livro The Wild Boys, A Book of the Dead, de William S. Burroughs, que é um escritor que eu considero sensacional, né? Como é que surgiu a ideia desse projeto? Antes de falar um pouco do livro em si, né? A ideia desse projeto surgiu justamente durante a tradução, que foi meu primeiro pós-doutorado, né? Eu realizei a tradução e pesquisa a respeito de um romance fragmentário de J.G. Ballard, que é The Atrocity Exhibition. É um romance extremamente difícil de traduzir também. Eu fiz a tradução integral desse romance. E durante o processo eu fui descobrindo autores do período, né? Especialmente dos anos 50 e 60, que tiveram muita influência no Ballard e no desenvolvimento dessa fragmentação romanesca, né, que ele propõe. E um deles, os outros acho que podem caber em outros episódios, como o Brautigan e outros, né? Mas um deles era justamente o Ballard. Ballard não, desculpa, o Burroughs. O Burroughs, William Seward Burroughs, já era um escritor, né? Quando o Ballard começa a escrever o The Atrocity Exhibition, a influência maior são os livros que ele já tinha publicado, né? Que seria basicamente o Almoço Nu e mais um ou dois, que eu vou mencionar também aqui. E já era um escritor bastante renomado, né? O Burroughs, ele é um escritor assim, muito singular no século XX, porque ele sofreu uma cacetada de processos, né? Uma enxurrada de processos durante a vida dele, e ele conseguiu sair mais ou menos ileso disso, né? Esses processos, no caso de outros escritores e autores, como por exemplo Pasolini, foram muito, digamos assim, extenuantes, drenaram muito da energia, né? E ainda mais que o Pasolini perdeu todos, né? Praticamente, né? Os processos ali de, sei lá, de apologia disso ou daquilo outro, que é o que você costuma ser condenado e processado quando você é um artista e tem um pensamento independente, uma sexualidade independente. E esse era o caso do Burroughs. Ele sofreu um processo muito sério, visando tirar do mercado o Almoço Nu, né, o Naked Lunch, o primeiro romance dele. E era um processo meio semelhante aos que o Pasolini passou muito nos anos, principalmente depois do Burroughs, um pouco, nos anos 60, e que o Wilde passou, né? Quer dizer, o Wilde foi um pouco diferente, mas meio que uma reprise, né? Desse universo do que aconteceu com o Wilde, só que era diferente. Era uma sociedade já nos anos 50. E é engraçado, inclusive, que o Burroughs ele adotou uma estética, né, do homossexual dessa época. É muito interessante no contraste com o que ele escrevia, que eu já vou comentar um pouco sobre isso, porque ele era aquela pessoa de chapéu, camisa, terno, né, impecável, às vezes, mesmo sendo um junkie, né, fazendo o possível para ser a roupa mais impecável possível, que é a imagem do homófilo, né? O homófilo era
digamos assim, adepto do movimento homossexual internacional, do movimento homossexual local, nos anos 40, 50, especialmente, até o início dos anos 60, que evitava aparecer muito, né? Usava, então não era alguém notável, né? Por conta de qualquer característica que seja muito menos a sexualidade. E então ele recebeu um apoio da sociedade civil, inclusive de intelectuais liberais, como a Mary McCarthy, né, durante esses processos do Naked Lunch, de ser uma blasfêmia, de ser algo assim, um estímulo sexual, esse tipo de coisa. E ele recebeu apoio até da Mary McCarthy. Mary McCarthy, ela hoje é uma escritora menos conhecida, evidentemente, por N motivos, mas ela era amiga do Lionel Trilling, da Hannah Arendt, por aí já fica mais claro que se tratava de uma pessoa mais liberal. Mesmo assim, defendeu Burroughs, e ela escreveu algo muito interessante na época, que o Burroughs tinha escrito o único romance sério de ficção científica, considerando que ela não tinha acesso à literatura de ficção do leste europeu, muito pouco, né, naquela época, considerando, ela estava provavelmente com razão, pelo menos nos anos 50 e início dos anos 60. E talvez até hoje, né? Bom, ele conseguiu se livrar do processo e ele teve, como eu disse, uma admiração grande já de intelectuais e escritores já por conta dessas perseguições, isso já nos anos 50 e 60, mas além disso ele teve uma ligação muito forte com a cultura pop, né? O Ministry, acho que é o último grande, né? Ele fez shows com o Ministry. Ele era inspirador do David Bowie, já vou falar do David Bowie em breve, relacionado ao The Wild Boys, e ele, enfim, inspirou um monte de pessoas, especialmente da música pop. Isso é interessante, inclusive. E então ele continuou escrevendo, né? Teve então se deu muito bem nesse processo, né? E logo depois, no Naked Lunch, ele escreveu uma pequena trilogia de romances especulativos, com forte carga de ficção científica, policial. O Burroughs ele começava a socar no liquidificador de referências uma série de, entre aspas, gêneros, né? A literatura de gêneros para ele não fazia nenhum sentido e não dizia nada, mas assim, ele gostava do que esses gêneros despertavam de fantasia quando ele recriava esses gêneros dentro do universo alucinatório que ele criava ali. Ele construía ficcionalmente desde o Almoço Nu. Isso é brilhante. Isso vai acontecer com vários autores mais ou menos próximos aí que eu mencionei, que eu estava analisando nessa época, como o próprio Brautigan, em relação à literatura gótica, inclusive, que eles vão reconstruir de forma irônica, né? E o Burroughs vai fazer muito isso com ficção científica, com western, com ficção especulativa, distopia, e por aí vai. Ele nunca vai encarar isso como um gênero fechado. Para ele, essa questão é o de menos, onde classificar, né, as construções, as criações dele. E aí ele escreveu 3 romances, que eu não vou lembrar de cor o nome, obviamente, mas é uma espécie de trilogia que começa com The Soft Machine, depois The Ticket That Exploded e depois Nova Express. Eu não lembro se é bem essa ordem, mas ele vai publicar esses livros durante os anos 60, junto com uma série de ensaios, né? Era um clima muito volúvel, né? Anos 60 mesmo e tal. E em 1971 vai sair justamente The Wild Boys, A Book of the Dead. Esse é o título e o subtítulo são sensacionais. The Wild Boys, né? Faz essa referência ao Lost Boys, né? Do Peter Pan, de uma forma única. E A Book of the Dead, né, quer dizer, um livro dos mortos, ou o livro dos mortos, como o tibetano ou egípcio, também é uma escolha sensacional de título, né? E esse livro não vai ter, assim, o impacto desse livro não vai ser no momento, não vai ser como Naked Lunch, né, como Almoço Nu, que teve um impacto no momento que foi lançado. Esse livro vai ter um impacto gradativo, cumulativo, ao longo dos anos, que ele vai ser constantemente referenciado pela cultura pop, né? Por outro lado, assim, artistas, né, vão ter nesse livro uma grande referência. Até tanto que ele tentou, o próprio Burroughs tentou adaptar
esse romance para o cinema com um produtor de pornô hardcore americano, que não deu certo, já no ano que saiu o livro. Depois o Duran Duran tentou fazer uma versão com um diretor australiano chamado Russell Mulcahy. Vou falar disso daqui a pouquinho. E parece que recentemente saiu realmente uma adaptação que eu não cheguei a ver ainda. Mas o que é o Wild Boys? Esse romance é único, né? Talvez por isso explique um pouco a dificuldade de absorção, porque ele é bem complexo e necessita de uma contextualização mais complexa, né? O Burroughs, ele fazia algum tempo que ele estava lutando, militando contra a sociedade de controle, percebendo que linguagem, literatura, todos esses elementos eram necessários para a sociedade de controle vigorar, mais ou menos numa interpretação semelhante à do Althusser, né? Só que mais radical aí, dos aparelhos ideológicos e repressivos do Estado, né? Ocorre que, nesse momento, Burroughs ele opta por fazer uma espécie de giro que é sensacional, porque assim, a ideia de distopia já era nutrida como uma ideia de perda do horizonte da liberdade. Isso já era, enfim, 1984 foi publicado nos anos 50. O Aldous Huxley, né, o Admirável Mundo Novo, nos anos 30, acho que final dos anos 30, e a fonte de todos eles, que é o Zamiatin, o Nós, dos anos 30 também, mais 20, enfim. E o que ele faz? Ele pega esse horizonte da ideia repressiva da distopia e inverte. Então a distopia, ela pode ser eventualmente positiva. Então ele meio que vai nublando digamos assim, as diferenças entre o que é utópico e o que é distópico, que era uma discussão, como eu falei, de gênero, inclusive, para você separar uma coisa da outra. Ele não estava nem aí para isso e ele vai nublando, criando uma espécie de distopia eufórica, distopia positiva. E isso é sensacional, porque ele subverte muito antes, né, até dessa modinha de distopias aí de uma década atrás, mais ou menos. Retornou um pouco agora. Ele já subvertia esses princípios, né? Então, assim, e isso, para construir esse princípio, ele lançou um ensaio, mais ou menos na mesma época do livro, do romance Wild Boys, chamado The Revised Boy Scout Manual, né? Ou Manual Revisado do Escoteiro Mirim, que é um livro engraçadíssimo, né? Eu tive a oportunidade de ler na biblioteca. Ele é uma espécie de um livro que eu tenho também um projeto de tradução desse livro, que é o Catecismo do Revolucionário, do Bakunin Nechayev, quer dizer, tem o Catecismo Revolucionário, que é do Bakunin, e o Catecismo do Revolucionário, que é do Nechayev, que eram, como o nome diz, eram uma espécie de ABC para você ser revolucionário clandestino, anarquista ali do final do século XIX. No caso específico do Wild Boys, né, ele é estruturado como o guia do escoteiro mirim, né, que aqui saiu da Disney, né, a versão da Disney. É um livro engraçadíssimo, porque as questões de atentado e de subversão dos valores, eles são passados como se fossem essas noções que esses guias de escoteiro mirim dão, de direção, de você utilizar bússola, etc, etc. Bom, posto isso, do que trata realmente o Wild Boys? Ele é um romance de ficção científica lato sensu, demora bastante para entrar a ficção científica, praticamente no final do livro, né? Nos últimos 8 capítulos, tem vários capítulos, esses capítulos não têm uma concatenação imediata, mas são uma espécie de confrontações entre subversão e poder, de forma constante, da sexualidade à violência, a violência mais pro final. E a parte inicial é nítido que são basicamente as aventuras sexuais do jovem Burroughs nos anos 20, a lembrança dessas aventuras, nos anos 20 e 30, né, que o Burroughs teve uma vida bastante longa. Provavelmente a heroína é o segredo da vida, da longevidade, né? Ele morreu com 90 anos quase, né? Então ele viveu os anos 20 e 30 na adolescência, e ele saindo com os rapazes, como eu falei, né? Essa coisa meio de esconder a sua opção sexual
da sociedade, então você tinha que ter uma série de esquemas, né? Mas mesmo assim aproveitar a vida de certa forma, né? Então é muito bonita essa primeira parte, porque é basicamente isso, né? E aí, a partir de um certo ponto, isso vai. Porque é preciso aqui falar um pouco da estrutura narrativa, ela é completamente alucinatória. Ela tem uma espécie de tensão dinâmica entre um princípio, como eu vou dizer assim, cinematográfico ou cinemático, que aliás é lindo. O livro ele começa com a visão no Tio Smile, Tio, como é que é o nome? Tio alguma coisa Smiles. É muito engraçado esse primeiro capítulo. Tio Mate Smiles, né? Tio Mate Smiles. E começa com a visão de uma ave de rapina que se transforma na visão do narrador onisciente que se transforma na visão do leitor. Então é sensacional, né? É aquele início memorável, né? De narrativa, como é Os Mortos do Joyce, como é o Rai Rise do Ballard. Né? É... Então ele tem uma tensão entre esse princípio cinemático, cinematográfico, tá o tempo todo, né? Da perspectiva da câmera, quase de uma máquina de registro, né? E o princípio do cut-up, que ele usava bastante já, né? De você ir cortando, segmentando a própria narrativa e recombinando para ver no que dá, mas de uma forma controlada. No Wild Boys dá para perceber que ele controla um pouco o cut-up, né? Tem uma força poética muito forte nesses saltos, né? Enfim, da colagem das páginas, né? Das frases que ele vai remontando. Então, provavelmente, ele controlava um pouco para manter segmentos mais consistentes, né? Então, aí no final aparecem os Wild Boys, especialmente nos últimos capítulos. E é uma aparição única, é sensacional, aquilo marca na cabeça do leitor, porque eles usam uma espécie de fio dental, né, assim, e usam uma maquinaria toda exótica de skate, de motor, de turbina. É uma coisa que com certeza inspirou Mad Max. Certeza, chamam War Boys até, né? No Fury Road, né? No Estrada da Fúria, no mais recente. Certeza que o Miller leu esse livro umas 10 vezes. O... E eles, assim, declararam uma guerra sem quartel contra a civilização a organização, digamos assim, né? E eles usam todo tipo de arma, bacteriológica, química, mata, muita violência nesse final. E é incrível que, assim, eles querem se situar totalmente fora de todas as formas de organização repressiva que inclui a maternidade. Então, para você ficar fora disso, existe uma figura única que é o Zimbo. O Zimbo é um ser, uma espécie de morto-vivo que surge no livro, evocado por uma espécie de rituais orgásticos, né? Que vão evocando esses fantasmas dos Wild Boys mortos pela repressão. E essa evocação faz com que eles ressurjam, né, como mortos-vivos. Então, é também uma ideia de imortalidade, né, um pouco vinculada ali ao Reich, né, ao Wilhelm Reich, e aos próprios, que eu mencionei a semana passada, cosmistas russos, mas por outros meios, né, por outros caminhos. Então é sensacional, essa parte explode a sua cabeça, é justamente o que fecha o livro. É bem difícil de traduzir, né? Já é nítido, né? Por isso todas as experimentações que eu já fiz. E teve uma influência gigantesca na cultura pop, né? O disco Diamond Dogs do David Bowie, inspirado. O Duran Duran tentou fazer uma adaptação, como eu falei, né? Que é com um diretor que depois ele dirigiu na época nos anos 80 um filme muito bom chamado, interessante pelo menos, chamado Razorback. Depois ele dirigiria o Highlander, né? E ele dirigiu o clipe Wild Boys do Duran Duran, que é um guilty pleasure hoje em dia, né? Tem pouco a ver com o livro. Mas, como eu disse, é uma obra única, é uma obra sensacional e eu teria muita vontade, assim, de trazer essa obra para o leitor brasileiro. E, enfim, vejamos aí se alguém se interessa depois dessa apresentação. Então é isso, um abraço a todos. Apoiem as campanhas da Rafos no Catarse, temos duas que são únicas também,
que é o Subversões 2 e os Espólios de Franz Kafka, Testamentos, né? Que é com a Ex Machina, em coedição. Então é isso, um abraço e até a próxima.